Olá pessoal, mais uma vez nós vamos ter nossa aula de Química e nós vamos dar continuidade ao estudo das soluções. Então hoje nós iremos ver outro tipo de concentração de solução. Outro tipo de concentração de solução seria no caso aqui o título. Então título ou fração em massa, que é representado por este símbolo aqui. Este símbolo representa o símbolo de título. Então, é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Então, o título em massa de uma solução, ele vai ser a divisão entre a massa do soluto e a massa total da solução, que vai ficar dessa forma. Então, nós temos que o título, certo? Que é representado aqui, por essa letrinha, vai ser igual a massa do soluto, que é M1, dividido pela massa do total da solução, que é representado por M. Então, M é a massa total e M1 é a massa do soluto. Então, tanto pode ser dessa forma, certo? Como também a gente pode ter que o título ele vai ser igual a massa do soluto, M1, dividido pela massa da solução, que é a mesma coisa de M1 mais M2. Por quê? Porque massa total é a mesma coisa das somas da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, aqui no slide nós temos, dando continuidade, que esse símbolo aqui, ele vai representar aqui. O símbolo, esse representa o título em massa, M1 é a massa do soluto, M2 é a massa do solvente e M é a massa total da solução. Então, para a gente calcular, a gente tem essa fórmula aqui, que ela tanto pode ser assim ou assim, ok? E nós temos também como calcular esse tipo de concentração de título em porcentagem, que é apenas para a gente, o resultado que a gente tiver de título, a gente vai multiplicar por 100. Então, vai ser 100 vezes o título. Então, para a gente encontrar o título em porcentagem, a gente vai multiplicar o resultado do título, que a gente já teve anteriormente, vezes 100. Nós iremos ver isso aqui em um exemplo. Então, aqui nós temos o exemplo. Nós temos aqui, em uma solução, 10 gramas de NaCl, certo? Então, 10 gramas de NaCl, nós temos aqui 10 gramas de NaCl mais 90 gramas de água. E no total nós temos 100 gramas. Então, para a gente colocar na fórmula do título, qual vai ser o título, a concentração em título? Então, a gente viu que a fórmula do título é massa do soluto sobre a massa da solução. Então, aqui nós temos como calcular. Quem é a massa do soluto? A massa do soluto é sempre a massa que está em menor quantidade. Então, vai ser 10 gramas. A massa total é a soma das duas massas, que é 100 gramas. Então, 10 dividido para 100, nós temos que é 0,1. Qual a unidade do título? Não tem. Por quê? Porque se a massa é em gramas, a massa do soluto e a massa total também em gramas, o que é que vai acontecer? Eles se cancelam. Então, o título, ele não possui unidade, é apenas o número, ok? Como é que então seria aqui a porcentagem, o título em porcentagem? Seria muito simples, nós iríamos pegar o título, seria 100, título em porcentagem seria 100 vezes o título. Então, o título em porcentagem aqui seria 100 vezes
0,1. Então, o título em porcentagem seria a multiplicação de 100 vezes 0,1. Então, 100 vezes 0,1 é igual a 10. Então, o título seria 10%. Ok? Então, a forma de calcular o título em massa vai ser essa. Massa do soluto sobre a massa total da solução. Faz a divisão e encontramos a massa em gramas, o título de massa em gramas. O título em porcentagem vai ser 100 vezes o título que a gente já encontrou. Então, 100 vezes 0,1, que dá igual a 10%. Então, vamos dar continuidade. Essa maneira de expressar a concentração da solução, ela é muito usada na prática. Por exemplo, quando a gente tem aqui na medicina, a gente encontra essa fórmula que a gente viu de título de porcentagem, ela é muito comum. Por quê? Porque essa quantidade de concentração, ela é dada em porcentagem. Como a gente tem aqui soro fisiológico empregado na medicina com 0,9% de NaCl. Então, essa porcentagem foi dada com relação ao título de massa, certo? A concentração em massa da solução. Nós temos muito isso em medicações, em medicamentos. Então, em medicações, é bem comum vocês verem uma concentração em porcentagem, certo? Nós também podemos ter o título em volume. Então, o título em volume também ele é bastante utilizado, certo? Então, nós vamos ver aqui o título em volume. O título em volume é quando nós temos o volume do soluto sobre o volume da solução. Então, é bem parecido com o título em massa, porém as unidades vai ser com relação ao volume. Então, o título em volume é quando nós temos título em volume, também representado por essa letrinha, vai ser o volume do soluto, que é V1, sobre o volume da solução. E o título em porcentagem também vai ser a mesma coisa. 100 vezes o título. Então, aqui nós temos um exemplo. Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual é o título em massa da solução e o seu percentual? Então, aqui é para a gente ver o título em massa, certo? Depois a gente vai ver o título em volume. Então, vamos aqui. Aqui vocês estão percebendo que nós colocamos a fórmula, certo? Nós temos a nossa fórmula de título, que é M1 dividido por M1 mais M2. Quem é M1? M1 vai ser a massa do soluto. A massa do soluto é sempre a massa que está em menor quantidade. E a questão diz que é 8. Então, vai ser 8 dividido pela soma de M1 mais M2. Então, pela soma de 8 e 42 gramas. Por isso que fica dessa forma aqui. 8 dividido por 8 mais 42. Então, fazendo essa relação matemática, nós temos que o título vai ser 0,16, o título em massa. E o título em porcentagem, a gente apenas multiplica o título vezes 100. Então, ficou 100 vezes 0,16, que o resultado foi 16%. Então, apenas isso para a gente fazer o título em massa. Aqui nós temos um exemplo de título em volume. A análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Qual é o título em volume desse vinho? Então, aqui ele já deu o volume do soluto, que nós temos aqui, que é 18 ml, certo? E ele deu o volume total,
que é em cada copo. O volume representado é 120 ml. Então, nós iremos apenas colocar na fórmula. O título vai ser volume do soluto sobre o volume da solução, que vai ser igual a 18 dividido para 120, que vai dar igual a 0,15, o que corresponde a 15% de álcool em volume, porque é só multiplicar o título em porcentagem, multiplica 0,15 vezes 100, que dá igual a 15%. Então, esses foram os cálculos para a gente encontrar o título, que é bem comum, bem fácil. Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão de molaridade. Então, a molaridade, ela é expressa pela essa letrinha M. Então, esse M aqui representa a molaridade. É outro tipo de concentração também estudada nesse conteúdo de soluções. Ela é dada por essa seguinte fórmula. A molaridade vai ser igual à quantidade de soluto em mols sobre o volume da solução, que tem que estar em litros, certo? Então, como é que nós iremos calcular a molaridade? Nós vamos calcular a molaridade quando a gente tiver na questão informações sobre o número de mols da solução, que é a quantidade de soluto aqui, e o volume da solução, que é em litros. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. E também nós podemos ter tanto essa fórmula, que é N1 sobre V, tanto essa fórmula aqui, que é a quantidade de soluto, que é o número de mols sobre o volume, como nós podemos também ter essa segunda fórmula. Por quê? Porque N1, o número de soluto, número de mols do soluto, é igual a M1, a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, a gente pode encontrar também a molaridade por essa fórmula aqui, que é molaridade igual a massa do soluto sobre massa molar vezes o volume da solução. Então, nós vamos ver isso bem direitinho em questões, ok? Então, vamos aqui. Aqui nós temos essas duas questões, esses dois exemplos que vai nos ajudar. Concentração em mol por litro ou molaridade da solução é a quantidade em mols do soluto existente em 1 litro de solução. Então, vamos aqui aos nossos exemplos. Aqui nesse exemplo 1, havendo 0,5 mols de açúcar em 1 litro de solução, então nós temos aí 0,5 mols, vai representar o quê? O número de mols do soluto, que é 0,5. Em 1 litro de solução, 1 litro vai ser o nosso volume. E colocando a nossa fórmula, que é molaridade igual N1 sobre V, nós iremos ter aqui a molaridade vai ser igual a N1 é 0,5, então 0,5 dividido pelo volume, que é 1. Então, a molaridade vai ser 0,5 dividido para 1, 0,5. A unidade é mol por litro. Por quê? Porque aqui é unidade de mols e aqui é de litros. E aqui por, né, ele se refere a uma divisão. Então, mol dividido para litros, mol por litros. Então, molaridade 0,5 mol por litros. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. O nosso exemplo aqui do lado, nós temos o seguinte. Então, exemplo aqui do lado. Nós temos que, havendo 1,5 mols de açúcar em 3 litros de solução, então, o que é que nós iremos fazer? A molaridade vai ser igual a massa
massa não, o número de mols do soluto sobre o volume, não é isso que a gente viu. Então, a molaridade vai ser o quê? Que é o número de mols do soluto. Nesse caso, é 1,5 dividido para o volume, que nesse caso vai ser 3 litros. Quanto é 1,5 dividido para 3? 0,5. A unidade vai ser mol por litros. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo e nós já estaremos também fazendo uma lista de exercícios, respondendo questões sobre esse conteúdo para facilitar um pouquinho para vocês.